Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 04, a Gênese, né? Caráter da revelação espírita. Nós nos encontramos entre a questão de número 2 e agora a questão de número 3. Então você percebe a respeito destes cientistas que Kardec aqui nos esclarece, né? Então, eles foram reveladores, que ao mesmo tempo, como já disse no vídeo anterior, por mais que nós temos conhecimento, temos que fazer esse vai e vem, porque a Gênese não é brincadeira, não. Primeiramente, você sabe que a Gênese, né, o princípio, a origem, ou origem. Então, nós temos que agir com bastante prudência, porque não é brincadeira. Então, quando aqui na questão de número 1, Kardec deixa na interrogação: pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? Precipitadamente, porque nós não vamos dizer nem que sim e nem que não. Calma lá, isso é um estudo. Então nós só vamos, a partir do esmiuçamento dessa matéria, com o decorrer das páginas, é que nós vamos, de certa forma, nos inteirando a respeito de todo o conteúdo deixado por Hippolyte Léodenizard Rivail, é que nós vamos, assim, afirmar categoricamente que o Espiritismo é uma revelação. Aí você que o Espiritismo pode ser uma revelação. Pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? Pode. Kardec não está afirmando o Espiritismo é uma revelação. Ele não está afirmando, ele está interrogando. Pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? Ô Luiz, mas o espírita sabe que o Espiritismo é a terceira revelação. Como o espírita também sabe que Moisés é a primeira revelação. Jesus é a segunda revelação. E que o Espiritismo é a terceira revelação. Você tem conhecimento, Luiz, de que o Espiritismo é a terceira revelação. Mas veja bem, nós temos conhecimento de que Moisés é. Nós temos conhecimento de que Jesus é. Nós temos conhecimento de que o Espiritismo é. Mas nós não temos conhecimento de que pode ser. Por vários motivos. Por isso a importância de estudar.
é justamente, ó, pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? Depois que nós concluirmos toda essa matéria que corresponde a essa pergunta, nós vamos chegar à conclusão se de que realmente é. Nós vamos chegar à conclusão, mas mediante tudo que esmiuçou Hippolyte Léon Denisard Rivail. Não vamos nos precipitar em tirar por nossa conta, precipitadamente, decisões. Nós não somos melhor que ninguém. Por isso, Allan Kardec, o bom senso, Hippolyte Léon Denisard reencarnado, o bom senso reencarnado. Por isso, ele, o codificador da doutrina dos espíritos, nós temos que entender que o espiritismo, ele nunca foi obra do homem, e sim obra dos espíritos. Então nós temos que ficar muito atento com relação a esta questão. Esse pode o espiritismo ser considerado uma revelação? Pode ser considerado? Pode. Só depois que nós estudarmos toda a matéria correspondente a tudo que Hippolyte Léon Denisard Rivail nos deixou aqui no princípio, né? No caráter da revelação espírita da Gênese. Não vamos precipitar e dizer pode ser não. É a terceira revelação. Que nós ganhamos com isso? Toda honra e toda glória a Deus, a Jesus, a Hippolyte Léon Denisard Rivail, ao seu trabalho. Temos visto alguns comentários depreciativos de alguns pobres de espírito na internet a respeito de Allan Kardec. Primeiramente, que quem codificou a doutrina dos espíritos não foi Allan Kardec, e sim Hippolyte Léon Denisard Rivail. Mas tem alguns pobres de espírito na internet que escrevem lá, porque a internet, o jornal, né, os tabloides, a humanidade, uma boa parte, são todas sensacionalistas. Então, muitos jornalistas, eu vi uma reportagem, um jornalista escreveu, Allan Kardec, o inventor do espiritismo. Olha que pobreza de espírito. Allan Kardec, o inventor, né? O inventor como se fosse assim, alguém que inventou o carro, alguém que inventou o avião. Allan Kardec foi inventou o espiritismo. Inventou. É algo da imaginação do inventor. Né? Porque se nós formos analisar, Santos Dumont foi um gênio, mas ele trazia na mente dele aquele pensamento do avião, do 14 bis, que foi o primeiro. Ele trazia na mente dele. Só que Hippolyte Léon Denisard Rivail, não. Aos 54 anos de idade, é que ele se deparou com, simbolicamente, todos os fenômenos espíritas hoje tidos.
ele deparou com todos os fenômenos aos 54 anos. Até então ele nunca tinha sequer sonhado com isso. Nunca. Se ele de fato tivesse sido o inventor, desde criança ele, tinha sonhado com tudo isso, que um dia ele ia fazer, ele ia, revelar, ele ia inventar, igual criança. Criança, por exemplo, você pergunta à criança: você quando crescer bem, você pretende estudar para quê? Assim? Qual a tua profissão? Qual é o teu sonho? Eu quero mexer com animais. Olha só, não sabe falar veterinário, mas já tem em mente que quer cuidar dos animais. Então, desde criança, a criança já tem aquele sonho de, quando crescer, estudar para veterinário, para lidar com os animais. Kardec nunca sonhou com esse negócio. Aos 54 anos de idade é que ele deparou com esses fenômenos, que não vamos entrar nesse outro mérito, porque caso contrário teríamos que desviar novamente lá para o Livro dos Espíritos. E nós já tratamos já disso em partes no Livro dos Espíritos. Então, para você ver a falta de conhecimento de certas pessoas, você pode me dizer assim: Luiz, você não está tratando de coisas assim desnecessárias? Ora, por que é desnecessário? O esmiuçamento funciona dessa forma. E você, com todo respeito, fique bastante atento, porque nós vamos empregar muita psicologia no livro Na Gênese para poder esclarecer muitas questões. Então, a falta de conhecimento leva esses jornalistas. O inventor do espiritismo, Allan Kardec, primeiramente, tão equivocado esse coitadinho desse jornalista, que ele associou o espiritismo a um inexistente. Porque Allan Kardec é inexistente. O pior que existe, muitos pobres de espírito e que se diz espírita, que pode pensar, pode até dizer, é um direito da pessoa, achar que o que eu estou dizendo aqui é uma babaquice, direito da pessoa. Tem muitas pessoas que acreditam que quem codificou o espiritismo foi Allan Kardec. É impressionante. É a mesma situação de Santos Dumont e os irmãos Wright dos Estados Unidos. Quem inventou o avião? Santos Dumont ou os irmãos Wright? Qual dos dois? Porque lá eram os dois irmãos Wright. E aqui no Brasil, Santos Dumont. Quem inventou? Olha para você ver. Inventou. Quem? Santos Dumont ou os irmãos Wright? Ora, todos nós sabemos que o inventor é quem patenteou. E quem patenteou foi Santos Dumont. E os irmãos Wright, por mais que eles seguiram a mesma linha de Santos Dumont, mas o protótipo deles não conseguiu um voo
assim nem de 1 quilômetro e meio, enquanto 14 bis sobrevoou quilômetros e quilômetros e quilômetros. Então, isso são coisas que não se discute com relação a Santos Dumont e os irmãos Wright. É lógico que foi Santos Dumont. Agora, com relação a Kardec, quem codificou a doutrina dos espíritos? Foi Allan Kardec ou foi Hippolyte Léon Denisard Rivail, aquele que nasceu no ano de 1804, em França? É lógico que foi Hippolyte Léon Denisard Rivail. Allan Kardec, nós já dissemos isso aqui algumas vezes. O nome usado pelo mesmo espírito Hippolyte na época, nas Gálias, né? Quando lá o mesmo espírito, em vez na época lá chamar Hippolyte Léon Denisard Rivail, eu chamava Allan Kardec. Nome sugerido pelos bons espíritos, que Kardec não queria colocar o nome dele nas obras da mesma forma. Aí os bons espíritos, bom, já que você não quer colocar o teu nome Hippolyte Léon Denisard Rivail nas obras, coloque então Allan Kardec, porque Allan Kardec foi o nome, Allan Kardec é o nome de uma tua existência lá nas Gálias, né? A mesma coisa, as pessoas têm que raciocinar com todo respeito. Por que eu bato nessa tecla? Faz parte do esmiuçamento. Quando Oswaldo Cruz escreveu o primeiro livro através de Chico Xavier, o livro nome Nosso Lar, em vez dele colocar Oswaldo Cruz, ele colocou o nome André Luiz, em homenagem ao irmão de Chico Xavier, que chamava André Luiz. Por que chamava? Porque já desencarnou. Porque se ele não tivesse desencarnado, presente, chama. Desencarnou, chamava. Mas naquele momento, irmão de André Luiz, irmão de Chico Xavier, dormia no mesmo quarto que o Chico, onde Chico psicografava. E assim que terminou o livro Nosso Lar, assim que Carlos Chagas terminou o livro de psicografar, ele colocou Nosso Lar pelo espírito André Luiz, homenagem ao irmão de Chico Xavier. Para quê? Para poder não dar problema para cima do Chico. Que inclusive Humberto de Campos, você sabe disso. Humberto de Campos escreveu algumas obras através do Chico, com o nome de Humberto de Campos. A família de Humberto de Campos, sabendo que realmente era Humberto de Campos, entrou na justiça contra o Chico, requerendo direitos autorais. E o Chico, por isso, foi processado. E a justiça não reconheceu o pedido da família, porque não reconhecia-se naquela época a autoria de espírito, como até hoje em dia não se reconhece. Mas Chico teve algumas cartas psicografadas por ele que foram aceitas pela justiça pelo fato de ser Chico Xavier, né, gente? Então a mesma situação de Carlos Chagas, a mesma situação de Carlos Chagas com relação ao livro Nosso Lar é a mesma situação das 5 obras básicas da doutrina dos espíritos, que os espíritos aconselharam Hippolyte Léon Denisard Rivail a colocar o nome Allan Kardec, para que não
gerasse processo para cima dele ou futuramente para cima da esposa de Allan Kardec, o que mesmo assim gerou processo, aliás, mesmo assim gerou processo para cima da esposa de Allan Kardec, mas ela ganhou o processo, porque vamos dizer o seguinte, ela não tinha que responder usando o termo, ela não tinha que responder por um morto, até porque naquele momento Hippolyte Léon Denisard Rivail já havia desencarnado, então como que ela ia responder pelo marido dela morto? Então, é aquele ditado, se vocês têm alguma coisa a tratar, que trate com o meu marido, porque essas obras é dele, não é minha. E outra, o meu marido chamava Hippolyte Léon Denisard Rivail, não chamava Allan Kardec. A espiritualidade é sábia, né? Mas acontece que muitos espíritas, bate o pé que Allan Kardec foi o codificador da doutrina dos espíritos. Isso é uma ignorância de um tamanho. Já começa por aí a gênese, a origem, o princípio. Você pode pensar que nós estamos aqui falando babaquice, mas nós estamos tratando da origem. Nós estamos tentando mostrar o princípio. E muita coisa vem pela frente ainda. Se aqui nós estamos tentando mostrar estas questões, imagine o que virá pela frente. Não é uma coisa assim exorbitante, não. Não espere, né? Uma coisa exorbitante, não. Mas algumas, né? Alguns esclarecimentos que muitas pessoas passam em branco, passa batido, como se diz, porque não raciocinam. Porque se raciocinassem, não existiria tanto equívoco, sabe, tanta desunião. A coisa é tão fácil, gente. Para você ver, isso é o segundo vídeo, nós vamos para o terceiro, e no terceiro nós vamos adentrar já a característica essencial de qualquer revelação. Então você entende com todo respeito que até agora nós não podemos dizer aqui o osso é duro de roer mesmo, por mais que eu sei, gente, o que significa já. Mas até agora nós não podemos responder a pergunta de Allan Kardec. Pode o espiritismo ser considerado uma revelação? Pode. Esse pode é que complica. Sabe por que complica? Porque esse pode, ele nos põe para estudar, para raciocinar, com bom senso. Esse pode nos induz ao mergulho no pântano. Agora, se Kardec coloca aqui, o espiritismo é uma revelação. Você terá que estudar para quê? Você está entendendo o que eu quero dizer agora? Se Kardec nos afirma, aqui no princípio, se Kardec nos afirma que o espiritismo, você entendeu? É considerado uma revelação, nós vamos estudar para quê? Se ele já está nos afirmando.
Aí você lê que o Espiritismo é considerado uma revelação. Pronto, você fecha a Gênesis e pronto. Todo mundo que te pergunta, você responde: não, o Espiritismo é considerado sim uma revelação. Agora, gente, não basta. Nós não podemos nos contentar com isso. Por isso que ele deixou na interrogação. Pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? Pode. Se você disser que sim, você está errado. Se você disser que não, você está errado. Por quê? Porque aqui ele deixou na interrogação. Você que vai tirar as tuas conclusões de acordo com a matéria elaborada por ele no final. Olha só para você ver como que é um quebra-cabeça. Espiritismo não é brincadeira não, gente. Espiritismo não é brincadeira. Então nós vamos para o próximo vídeo.